Te botar na coleção. Tá me vendo, eu te enfrento. Sou olho de furacão. Eu às vezes até tento não causar destruição. Só que chega o momento de descer até o chão. Meu talento é te botar na coleção. Olha pra mim que eu vou te enfeitiçar, te paralisar, te dar água na boca. Status de WhatsApp. Tal qual o caminhoneiro, este valoroso e poliamoroso profissional do mundo analógico, que utilizava o para-choques do veículo para propagar alguma frase de efeito, os usuários e usuárias desta tecnologia digital têm a possibilidade de ostentar alguma intimidade, valor ou até mesmo rajada na esperança de obter algum benefício ou satisfação pessoal. Do galã de bairro que, ao fazer um treino de supino, se comporta e fala como se estivesse realizando os 12 trabalhos de Hércules, e a carga de peso nem é tão grande assim, é preciso ressaltar, até a mulher de 34 anos, recém-divorciada, que não para de postar fotos com camiseta, levando frase de indireta para o ex, passando obviamente pelo limítrofe tecnicamente funcional, que soterra o status com mensagens de autoafirmação e que nada mais são que pedidos desesperados por ajuda. Descambando, finalmente, na jovem mística, que se caracteriza por ser curadora dos piores memes de toda a internet, acumulando passiva-agressividade, síndrome do visionário e criptoconhecimento duvidoso travestido de grande sabedoria arcana. Todos estes nos agradeciam com gotas de maravilhoso churume social. Claro, no recorte que trabalhamos, o Brasil, temos uma pequena vantagem em relação a outros países sul-americanos. No Brasil, diferentemente da Argentina, por exemplo, não é muito comum vermos o filtro arianizador. Explico. Na Argentina, a Brenda, a Aylen ou a Rocío pesam tanto a mão que sua camiseta do Independiente, originalmente vermelha, acaba ficando rosa. Nem falar de Nacho, que estudou nas melhores escolas e cujo vocabulário não supera as 80 palavras, subindo constantemente fotos de empanadas e cerveja artesanal hediondamente ruim, enquanto confraterniza com os amigos e estupradores ocasionais do time de rugby. Mas o Brasil, eu dizia, também tem suas idiosincrasias quando o assunto é a falta total de critério e bom senso. País imenso, com população de origens atávicas diversas, formamos uma espécie de egrégora do descontrole ostensivo. E muitas vezes, o status de WhatsApp parece nos entregar o mais puro concentrado desse descontrole. Olá, eu sou o Deep, o colono com diagramação facial de Cláudio André Mergen Tafarel, junto comigo, os protagonistas reais deste podcast. Betônio Schelling, que muda de nome a cada 2 semanas para evadir situações de alta periculosidade, e o maior entrevistador de doidinhos de bairro do país, o patrão Helder Maldonado. Betônio, Helder, os highlights do status de WhatsApp no dia a dia do brasileiro. A magia do status do Zap Zap. Não existe atualmente na face da Terra, conhecida pelo brasileiro, algo que revele tanto a alma nacional como o status do Zap Zap. O status do Zap Zap é uma cunaíma da vida real. É o nosso manifesto antropofágico da vida como ela é. Não tem arte, não tem sociologia, não tem música popular brasileira que revele a alma brasileira como o status do Zap Zap faz. Porque a mágica do status é muito simples. Ela permite que a indiretinha, o atura ou surta, seja teleguiado. Pois você pode escolher
quem vai ver. Você pode ir lá no status e escolher privacidade. Aninha da esquina. Só a Aninha vai ver a sua rola. Só Joãozinho da Xerox vai perceber que você está tomando gin com água tônica na beira do Lago Paranoá. Só o Vini, dono do Ômega australiano, vai ver que seu Astra está mais rebaixado ainda. E você tem a vantagem de ver o resultado. Você vê se a indireta chegou ou não no ponto necessário. O que eu percebi foi que temos tipos de estateiros. Vamos chamá-los de estateiros de Zap. Tem o coach de Zap, que utiliza o status para liberar suas gotas seminais de sabedoria. Talvez o coach de Zap mais conhecido, o estateiro mais conhecido, seja o homem do Brasil do século XXI. O nosso Homo sapiens, que eu denomino de Homo Bora. O Homo Bora é aquele que, no final de um dia de trabalho, voltando de 12 horas de Uber, ou voltando da sua chacarinha, onde ele cria cavalos, pangarés, ou voltando do seu trampo, começa a dirigir, focaliza a imagem na rádio do carro ou no MP3, toca um Henrique Juliano e começa a falar sobre lutadores, guerreiros, começa a dar aquela lição de moral recheada de cansaço e fracasso. Ele é o mesmo que segunda-feira vai colocar alguma coisa com Jason Statham, com The Rock, com Tony Stark, alguma mensagem do tipo: homens são como leões, leões são o rei da selva. Transforme sua vida. Se sua vida está uma selva, seja o seu leão. E aí coloca a mensagem do tipo: bora, que foguete não dá ré. Tem o caso do coach wannabe, que vai além desse nível popularesco e é um negócio meio triste. Até mandei algumas imagens aí para o Deep do cara que quer ser coach, mas não é coach. Ele usa a família como teste de laboratório. Eu tenho um contraparente que ele trava a mandíbula, porque eu acho que ele deve ter feito algum curso de fonoaudiologia e fala e retórica à distância, e todo dia ele perturba os parentes com mensagens sobre a vida, sobre a existência. Aí ele tem esse queixinho de mandíbula do He-Man e fica dando essas gotas de sabedoria via status do WhatsApp. Separamos alguns trechos que serão utilizados. Mas talvez o caso mais chocante que eu tive foi do Uber, chorão e coach de status. Um dia fui deixar a minha caçula na casa da avó. Quando chegou o Uber aqui em casa, o cara vai puxando, ele foi puxando assuntos aleatórios. E assim como o pastor da Universal já tem a voz característica, ao que parece o coach de Zap Zap, que utiliza o status como seu palco, ele já tem uma voz, uma entonação bem característica. Não lembro ao certo, uma hora ele começou a falar da situação que está difícil, de como as pessoas têm que ser bons empregados para serem bons empreendedores, como existe E a corrida foi curta, hein? Ele falou muita coisa, de como a
as pessoas têm a coisa de reclamar e não fazer. Vocês conhecem essa conversinha. Aí deixei minha filha lá e voltei para casa com ele mesmo. Foi uma corrida de bate e volta. Eu não lembro como ao certo. Aí o cara mostrou o trabalho que ele faz no Kawaii. Kawaii que fala? Kawaii? Parece que o Kawaii é o TikTok dos coroa. No Kawaii e no status do WhatsApp. Não, sempre gosto de me... Ah, um detalhe. Saiu, claro que saiu uma leve xenofobia, né? Você nem se aplica, mas um leve preconceito regional dele contra o nordestino, com aquele tipo de comentário sobre o povo de lá só quer saber de festa, se trabalhassem. Não quero ser preconceituoso. Aí eu voltando, tô em dúvida se já contei essa história ou não. Aí eu voltando com o cara, sem mais sementes, ele, tô passando por um momento difícil. Aí eu falei, Cook detected. Eu só sei que o cara, depois de 20 anos, 5 anos desempregado, ubeiro, a mulher terminou a faculdade de biomedicina, deu-lhe um pé na bunda, mas parece que são 2 fudidos, ainda mora junto. Mas deu-lhe um pé na bunda do mesmo jeito, e o cara louco pela mulher. O ubeiro me deixou em casa aqui, chorando pela ex-mulher, de um jeito. E ao mesmo tempo ele falava, eu lembrando dos status de autoajuda que ele me mostrou no celular. Eu ficava, caralho, isso não tá acontecendo. Eu parei pra ele assim, aí foi minha vez de ser coach, né? Eu falei, rapaz, deixa eu te falar. Se você ficar chorão desse jeito, pedindo perdão pra mulher, e não for ir atrás do seu, você vai ser um corno pro resto da vida. Como assim corno? Ela não tá me traindo. Você que acha. Ela não te respeita mais. Aí eu fui o coach da vida real pra ele na hora. Entendeu? Dei a real pro caboclo, entendeu? Você, deixa eu te falar, qual é a idade da tua mulher? Então, ela deve estar dando pro cara da Xerox uma hora dessa, meu irmão. E você com o chorinho de, eu amo ela não valoriza as vezes que eu comi pastel pra pagar a faculdade dela. Foda-se, ela quer saber do macho dela, é agora, e você não está sendo esse macho. Vá atrás da tua vida de se reerguer. E talvez ela volte pra você. Porque por enquanto, sabe o que ela tá fazendo? Ela quarentona e com um pouquinho de grana, tá pagando motel pra golpista do Badu. Ela também tá se fudendo, meu irmão. Não tá fácil pra ninguém, não. Então tem esse outro lado do status. Do coach do status. Tem uma coisa que é muito recorrente também no status do Zap, que é a exposição culpada de filho. Porra, eu tenho um amigo meu que ele estabeleceu como meta comer 400 mulheres. Ele já tá em 360 e poucos. Aí toda vez que ele sai com a rapariga, que deve ter herpes até na raiz do cabelo, porque ele não tem... ele não tem escolha nenhuma, ele quer bater essa meta, sei lá por quê. Aí ele manda a foto da mulher, ei, comi hoje, não sei o que, kkkk. Eu vou ver o status do cara, meus filhos, minha vida, amor eterno. Aí depois que eu fui entender, o cara coloca as fotos de filho, com filho no status para aparecer um bom moço. Olha, sou homem de família, sou sério. Come a mulher uma vez, bloqueia e vai. Olha, e cada uma que sai nesse status desse cara. E aí tem esse negócio de exposição de filho, que eu acho assim uma coisa tenebrosa em rede social. Porque aí também tem a mina, que já embuchou 5 vezes e só tem 23 anos, e empurra tudo para uma tia ou para a mãe aposentada, e só pega os meninos para o quê? Para fazer fotos do status. Minhas vidas, meu tesouro, meu príncipe de sonho azul. Toma no cu, essa puta. Uma coisa que eu percebi, e aí foi uma pessoa bem próxima, é que eu tinha uma conhecida
Porque eu estranhei, casada, tinha uns 15 anos, eu sempre estranhei os status dela. Que era sempre fazendo carão, né? Assim, e ela é uma mulher muito bonita, fazendo carão, olhar penetrante. E vinha o capeta e falava no meu ouvido: esse marido tá levando chifre. Eu falava: nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Ela é só mulher vaidosa. Vamos parar com o moralismo. O status era mensagem para o comedor. O status era uma dica para o comedor e pegar ela em casa. O casamento acabou, né? Então, podemos classificar isso daí como hot wife mostrando a marmita. Tenha certeza que aquelas caras e bocas não são para o maridão. O clássico, talvez, do status seja o atura ou surta, né? A indiretinha. Não é brincadeira. Eu suspeito que duas amigas que eu conheci, que eram extremamente próximas, terminaram a amizade por culpa de indireta de status. Elas não sabem direito porque acabou a amizade entre elas. O que acabou foi gente que olhava o status e chegava: Joaninha, olha esse status aqui da Kellyzinha. Isso aqui é pra você, hein? E aí tinha aquelas lições de moral assim, tipo: as pessoas devem ser mais educadas, pois educação é a base de tudo. Não julgue o filho dos outros. Elas não sabem por que a amizade acabou, mas pegando as histórias, tudo passava por mensagem no status. E por fim, usando de certa metalinguística, eu devo destacar o que nós estamos fazendo aqui: auditoria de WhatsApp. Você viu o que Mariazinha colocou no Zap Zap? Bem, nós estamos fazendo isso aqui agora. A minha ignorância é a minha maior fonte de aprendizado. Porque a partir do momento que eu tenho contato com a minha ignorância, eu percebo que aquilo que eu sei é só uma gota no meio de um lago desse aqui, ó. Então eu percebo que a minha ignorância, que era uma ignorância inconsciente, ela se transforma numa ignorância consciente. A ignorância inconsciente é um fardo. Agora a ignorância consciente é um convite. É um convite para você conhecer mais coisas da terra e do céu. É um convite para você estudar mais. É um convite para você agir mais. E a partir do momento que você tem essa atitude, que você toma essa decisão e você começa a agir, você começa a transformar a sua vida e a vida de outras pessoas também. Gostaria de colocar isso aqui no podcast, entendeu? O Deep ficou perturbando porque eu resolvi dar uma de banda de grindcore. Resolvi fazer no último Deep Podcast uma de Agoraphobic Nosebleed e mandei 300 áudios de 2 segundos cada. Agora baixou em mim o John Petrucci e foi um solo de 3 minutos. Chupa, aqui é virtuosismo, aqui é técnica, aqui é MIT, aqui é Kiko Loureiro, aqui é GTR, aqui é técnica, aqui é escala subindo e descendo. Não sei quanto eu ganho, não sei quanto que eu gasto. É Deus no céu, agiota na terra e o limite faz parte da minha renda. Por exemplo, ganha 10, o limite é 20, o salário é 30, amiga, a conta é fácil. Muito mais do que status de zap, esse podcast é sobre status de rede social desde seus primórdios, né? Porque isso não começa agora, começa no finado MSN, em que as pessoas tinham caracteres quase limitados para fazer seus nicks. E aí era muito comum que a pessoa utilizasse mensagens indiretas e ainda por cima você poderia fazer um subnick. Então, de vez em quando você estava navegando e aparecia lá a Kathleen com 2 rosinhas do lado em um arco-íris e embaixo alguma mensagem para as inimigas, para um ex, para o atual namorado que estava vacilando, e geralmente essa mensagem vinha extraída
de alguma frase popular ou de alguma música. Letra de música era muito comum para você passar essa indireta na época do MSN também. Falando assim sobre o recorte que eu vivi, que é o de São Paulo, de gente que cresceu nos anos 90. Então você acabava se deparando muito com trechos de pagode romântico dos anos 90. Era bastante comum que as letras fossem utilizadas dessa maneira. Tinha outro fenômeno nessas mensagens de zap que não era necessariamente a indireta, era mais uma forma de se autoafirmar. E nisso as pessoas também recorriam à cultura pop, mas não só. Recorriam à autoafirmação de masculinidade, autoafirmação de roqueirismo, autoafirmação da própria profissão. Era bastante engraçado ver o tipo de nome, de nickname que as pessoas colocavam no MSN. Desde de menção à banda, menção à profissão e uma menção também à própria masculinidade. Isso era bem comum. Mas o tempo foi passando, novas redes sociais foram surgindo e dentro dessa continuação da história também é diferente a forma como que essas indiretas vão sendo passadas. No Facebook tinha as piadolas, como o VASP, Vagabundos Anônimos Sustentados pelos Pais. Aquele perfil que colocava lá, trabalha em VASP. Quem não lembra disso? Pois então, isso daí era de adolescente ou jovem adulto que ainda não tinha arranjado o primeiro emprego ou não precisava trabalhar ou até não queria trabalhar porque precisava, já estava em situação de comer arroz com papelão, mas não queria ou não arranjava trampo. Não querendo ser moralista, vamos até cortar esse papo, mas eu conheci e cresci com muito cara que precisava e não queria. Não queria e dispensava trampo razoável para a idade e para qualificação na época, porque preferia ficar em casa assistindo televisão. E estamos falando aqui daquele período em que se você tropeçasse na rua, alguém vinha te ajudar a levantar e te propunha trabalhar num call center. Então, para o jovem, não era a coisa mais difícil do mundo arranjar alguma vaga, nem que fosse num serviço ruim, ganhando pouco, mas não era difícil. Beleza, né? E a questão do Atura ou Surta, de Facebook e de Orkut também, né? Mas Orkut já quase ninguém lembra, mas o Atura ou Surta de Orkut e Facebook era quase exclusivo entre mulheres. Eu lembro muito que tinha as fotos das minas decotada com aquele batom rosa, fundo na parede chapiscada ou com tinta descascada, começando a formar limbo, e a mensagem, né, para uma inimiga imaginária, alguém do bairro, da rua, da escola, do trabalho. Atura ou surta, não gosta de mim, deita na BR. Para todas aquelas minhas inimigas, vida longa. Depois que veio a música da Valesca, que a música da Valesca é o Atura ou Surta em seu estado purinho, mas é o Atura ou Surta muito bem feito, porque conseguiu ali traduzir toda essa expressão popular, mas de uma forma bastante sagaz, como a Valesca costuma ser cá entre nós. Ela conseguiu ter talento para falar de Atura ou Surta, de catarro de porra, de roubar marido da amiga sem soar agressiva, simplesmente soando
forma cômica, junto com o Catra. Mas isso vai para outra história, apesar da Valesca ser um avatar do Arturo Surta, mas não o avatar irritante. O avatar irritante do Arturo Surta tá mais pra Jojo Todinho. A Valesca é o avatar engraçado, o avatar carismático do Arturo Surta, né? E aí tinha muito essas mensagens, cara. E era uma época em que eu usava a rede social de uma maneira mais social mesmo. Em que eu... social no sentido de que eu usava para interagir com pessoas que eu convivia, até o momento em que eu percebi que uns 80% era mobral e que era insuportável nas redes sociais e na vida real, e eu fui rompendo, bloqueando e me afastando. Mas na época tinha gente de bairro, gente que estudou no colegial, gente que estava na faculdade naquele momento, e cara, era muito comum aquela mensagem do não gosta de mim, você me inveja. Eu ficava pensando, caralho, velho, essa pessoa na maioria das vezes não tinha nenhum atributo a não ser o físico para oferecer, e ainda estava achando que o mundo inteiro conspirava contra ela. Achava que estava todo mundo invejando o boy dela, e muitas vezes era só um cara magrelinho de aparelho, óculos e bombeta da Hip Curl. Se você chacoalhar uma árvore aqui em São Paulo, você encontra 50. Eu falava, mano, o que essa pessoa tá falando? Quem que tá invejando ela? Não é possível um negócio desse. E às vezes você conhecia a pessoa e sabia que não tinha ninguém invejando, era só paranoia dela, ou simplesmente uma vontade de se dar importância que não existia. Era bem engraçado, mas continua no Zap, continua no Instagram, continua no Twitter, no Facebook, esse tipo de história, né? Só que ela tem as transformações. Hoje, por exemplo, você tem o Arturo Surta político também. O Arturo Surta político funciona de maneiras distintas, dependendo da ideologia da pessoa, mas ele existe. No caso da esquerda, não é muito incomum a pessoa com alguma influência dentro do rolê mandar lá um post enigmático dizendo que está sendo atacado porque fez um comentário impopular e que isso é uma forma de ser perseguida e que ela não aguenta mais e vai se afastar das redes. Aí quando descobrimos o que aconteceu de verdade, simplesmente alguém discordou da pessoa em algum post específico, uma ou duas pessoas fizeram isso, não foi nada demais, só que você sabe quando o sujeito é desacostumado a ser criticado, como que funciona. Tem até um grande avatar nesse sentido da esquerda, que muito certo que a vida dele inteira foi vivida em concordância, né, com o que as pessoas diziam, e as pessoas concordavam com o que ele dizia, que o cara faz parte de uma profissão em que é normal todo mundo concordar com ele, um cara relativamente bonito, mas aí quando ele vai para as redes sociais e vira alguém famoso e vê as pessoas discordando dele, ele começa a surtar, simplesmente surtar, e acusar todo mundo de persegui-lo. Muito interessante esse fenômeno dentro da esquerda. Não é só ele, tá? Vocês já devem saber de quem eu tô falando, mas não é só ele. Ok, já na direita, na direita a gente não convive, mas a gente às vezes tem o desprazer de receber algum comentário no nosso perfil, pessoas que são haters ou que foram parar ali de paraquedas porque viram algum assunto viralizar, pesquisaram no termo e caíram no meu perfil. E aí quase nunca falha chegar no perfil da pessoa e tá lá aquelas mensagens do estilo:
Direita, conservador, cristão, fora comunistas. Comunistas no meu perfil não se criam, odeio esquerdistas. É uma autoafirmação, um Arthur surta, tipo, olha só, sou direita, conservador, cristão. Tá bom. Eu vou na festa de swing, eu vou na cabine de vídeo pornô do centro, eu vou no cinema pornô do centro. De vez em quando eu também saio com gente do mesmo gênero, mas eu sou direita, conservador, cristão. Como posso te irritar mais? Amigão, você não tá me irritando, velho. Você não tá me irritando, você tá me fazendo rir. Na maioria das vezes eu dou muita risada com esses perfis. Não me irrita nem um pouco, continue. Vá na igreja, não tem problema nenhum. A vida é sua, né? Você pode fazer o que você quiser, sem problemas. Siga em frente. E um outro Arthur surta mais de nicho é o Arthur surta de LinkedIn. Esquece de falar do LinkedIn. A gente é acostumado a falar das redes sociais de entretenimento, mas o LinkedIn, que foi formada para ser uma rede social corporativa, em que as pessoas que já chegaram à fase adulta, que só conversam sobre a própria carreira, sobre investimentos, sobre o mercado de trabalho, pudessem confraternizar e ficar se humilhando para tentar uma vaga, ou até utilizando aquele espaço para humilhar os outros que não tiveram a mesma sorte na vida. Dentro do Arthur surta de LinkedIn é uma outra pegada, uma outra história, mas é político também, porque ali é a influência que o livro Pai Rico, Pai Pobre fez no brasileiro. O liberalismo freestyle de autoajuda está todo exemplificado nos textões e nos perfis de LinkedIn. A pessoa que vai lá, senta numa determinada manhã e acredita ser de fato genial quando escreve algum texto que mistura conceitos do tipo: olha, as pessoas reclamam bastante da situação, mas veja bem, por outro lado, elas não se esforçam o suficiente para conseguir aquilo que querem. No meu caso, eu comecei cedo a trabalhar vendendo brigadeiro no Clube Paineiras do Morumbi, onde minha família era sócia, e arranjei o meu primeiro emprego aos 18 anos na fábrica de metal pesado que meu pai tinha e onde ele lavava dinheiro depois de extrair muito minério irregular no Mato Grosso. E aí vai, né? Aquele monte de asneira, monte de churume, monte de falta de noção de realidade, e isso também serve como uma mensagem indireta para as inimigas do mercado. Veja bem, eu me dei muito bem aqui nessa área, você também pode. Se você não pode, você é um ridículo, um fracassado, um incapaz. Aí não posso fazer nada a respeito disso. O mundo tem espaço para que todos aqueles que quiserem se tornar CEO da empresa da própria família consigam.